Aleluia, aleluia. Pai amado, nós te damos graças por essa noite. Obrigado pelo privilégio que nós temos, Pai, de estar nesse lugar. Cremos nas tuas manifestações, cremos no teu poder, vindo, Pai, por intermédio da sua palavra, tocando a nossa vida. Eu declaro em nome de Jesus um ambiente favorável para que o Senhor possa ministrar ao nosso coração aquilo que está no teu, Pai. Eu te dou graças por tudo que o Senhor deseja e vai fazer no nosso meio, Pai amado. Para a sua glória, para o seu louvor, eis-nos aqui, nosso coração está aberto, receptivo, para que a tua semente seja semeada, Pai. E eu declaro em nome de Jesus que ela alcançará o bom solo e produzirá, Pai, a 30, 60 e 100 por um. Para a tua glória é o que nós cremos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vocês podem sentar, gente. Obrigado. Pode dar uma salva de palmas para o pessoal do louvor, irmãos. Rapaz, eu vou dizer, eu vi muita coisa nesses dias de acampamento, mas uma das coisas que me impressionou foi o vigor do Enio, viu? Meu amigo, o homem tá semi-novo mesmo. Quem olha assim no meio dos adolescentes, rapaz, é impressionante. Os adolescentes estavam cansados e ele não, viu? Aí ele tava tocando a animação no pessoal e que bom, viu? Parabéns pelo trabalho, homem de Deus. Quero agradecer, pastor, pelo convite, Isva. Que honra poder ministrar para esses jovens adolescentes. Às vezes, irmãos, eu fico olhando até o penteado do Enio, eu fico um pouco de inveja, porque os meus me abandonaram no meio do caminho, não acreditaram que ia ter um bom fim, eu acho, pularam do barco. Mas foi um tempo de ter esse contato precioso com os adolescentes e para a gente é muito bom. Estou me sentindo mais jovem, voltando mais jovem para Goiânia. Mas obrigado pelo carinho, pelo convite. Eu creio mesmo que uma semente foi semeada no coração deles. E essa semente ela vai florescer para essa igreja e de muitas formas, né? É a nossa oração em nome de Jesus. Você está feliz por estar aqui hoje à noite, irmãos? Só estou com pena dos adolescentes que tiveram que me ouvir o final de semana todinho. Ainda vai ter mais um culto no domingo à noite. Vocês me aguentam aí mais um pouquinho, viu? O Iane respondendo primeiro para os adolescentes entenderem a tocada aí, né? Mas me aguente mesmo, eu prometo que eu não vou me delongar muito aqui, mas eu quero compartilhar algumas coisas que estão no meu coração. Tem um texto, irmãos, e eu quero ter muito cuidado para não parecer que eu estou forçando a interpretação de alguma coisa que não está no texto, mas eu consigo enxergar que, às vezes, a gente precisa ter um lembrete, um momento de lembrete, de não deixar as coisas acontecerem na nossa vida de forma tão automática. E a Bíblia, irmãos, ela fala sobre um valor muito importante, para que a gente não perca o melhor de Deus para a nossa vida nesse momento, para que a gente não perca o suprimento que Deus quer trazer para a nossa vida. Eu não sei se você já viu, mas geralmente, irmãos, em tática de guerra, não que eu seja muito experiente em guerra, mas eu sou, porque eu jogo xadrez. Então, numa guerra, né, entre algumas nações, um confronto militar mesmo, a primeira coisa que o inimigo vai tentar fazer é, em primeiro lugar, antes de começar um ataque frontal, ele vai tentar minar qualquer possibilidade de comunicação e de reposição de material. Então o bicho vai atacar ali linha férrea, vai atacar estradas, vai tentar isolar. Quem já participou aí, estou vendo um monte de gente acenando assim positivamente. É porque você assistiu o filme, ou é do exército, ou alguma coisa, também não tem problema não. Mas o fato é, irmãos, eu já assisti filme suficiente para poder dizer isso com propriedade, ok? Então, muita sessão da tarde aí, vou lhe avisar, o inimigo faz isso. Ele vai tentar cortar o suprimento, para que de alguma forma isolar, mesmo que seja um inimigo forte, mas isolado, vai cair. Os irmãos estão comigo? Irmãos, nos últimos dias, o que eu tenho visto do diabo tentando isolar as pessoas para que elas não cheguem ou para que elas não permitam que os recursos de Deus, que a nutrição que Deus deseja compartilhar com o nosso coração, chegue para a nossa vida por intermédio da igreja, tem sido, irmãos, um ataque incessante mesmo. O diabo ele tenta minar relacionamentos, o diabo tenta minar a imagem da igreja. Eu não sei se você já notou, irmãos, e não pense que é por acaso não.
existe uma tentativa de Satanás na mídia, nas redes sociais, nas entrevistas, irmãos, de alguma forma tentando colocar a igreja como um lugar basicamente desnecessário. Não, eu posso ser crente em casa. Não, eu não preciso vir à igreja. Por que eu tenho que me esforçar para vir à igreja? Eu vou te dizer, irmãos, a igreja foi estabelecida por Jesus. Isso já seria prova suficiente para você entender que existe um valor na igreja e que o mundo, de alguma forma, vai tentar paralisar, vai tentar fazer com que isso seja menos importante. Porque eu estou falando isso depois da chegada dos adolescentes em um evento de adolescente. Irmãos, um dia eu fui um adolescente trabalhoso para os meus pais. Um dia meus pais tiveram que me encontrar numa condição de estava drogado, bêbado, várias outras coisas, dando trabalho. E, irmãos, eu vou te dizer, eu não quero falar mal de um lugar de onde eu vim para depois, porque já chegaram dizendo, ei, tu fala mal do Ceará, toda vez que tu vai falar alguma coisa, o Ceará é uma bênção. Está sendo transmitido? Eu amo o Ceará, viu? O governo do estado do Ceará, eu tô com vocês. Quer dizer, governo, sei não. Eu amo o Ceará, eu amo o Ceará. Eu não estou nem sabendo como é que tá as coisas lá direito, não faz muito tempo que eu não volto lá. Não estou para falar mal do lugar, entenda o que eu estou falando. Dentro do meu ciclo de vizinhança, irmãos, pra você ter ideia, o meu melhor amigo de infância assaltou meu tio na porta da minha casa. Negócio grave, e é gente boa, amigão, parceirão, vai lá, assalta meu tio. Irmãos, eu vim de um lugar perigoso de verdade, eu sei como é que funciona esse negócio. Os irmãos estão comigo? E por que o senhor está contando tudo isso? Para te avisar, irmãos, que se não fosse uma igreja local, eu não estaria aqui. Eu não estaria testemunhando para você do que Deus fez na minha vida. Eu não estaria testemunhando, irmãos, de ter uma família bem estabelecida, graças a Deus, tem uma boa... Consegui casar, irmãos, diga se o evangelho não tem poder. Foi no Rema ainda, mais cursando Rema. Conheci minha esposa, irmãos, hoje estamos casados há 14 anos, graças a Deus, muito felizes com uma filhinha e já chegando mais goiano para a nossa casa, a gente está crendo nisso. Então, irmãos, eu vou te dizer, essa palavra, ela altera destinos, e hoje eu tenho a oportunidade de testemunhar para vários adolescentes, para vários jovens, tocar outras vidas. Agora, onde isso começou, irmãos? Começou dentro de uma igreja local. Agora, como eu estava falando do texto, vai comigo lá para Mateus, no capítulo 13. Irmãos, eu realmente confesso para você que eu não sei por que esse texto ficou vindo para mim, mas eu creio que de alguma forma vai abençoar a tua vida. Mateus capítulo 13, no versículo 44. Aqui é uma das parábolas. E, bom, eu já vou anunciar, cuidado aí, viu, irmãos? Já vou anunciar. Jesus, ele trouxe a interpretação disso de forma muito clara, avisando que o campo a respeito do qual ele estava falando era o mundo. E o tesouro que há no mundo são as pessoas. Amém? Amém. Vamos ler o texto para ficar mais claro ainda, né? Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Irmãos, quem era esse homem? Jesus. O que ele viu? Ele viu um tesouro num campo. Irmãos, um campo que naturalmente não teria valor, porque o valor do campo era o tesouro. Ele viu aquele tesouro e por causa daquele tesouro, irmãos, ele não foi triste, ele não foi obrigado, ele não foi porque tinha que fazer, ele foi com muita alegria. Deu tudo e comprou aquele tesouro para ele, que estava no campo. Ok? O tesouro continuou no campo até o final da parábola. Mas o que é que a gente subentende que vai acontecer? Já, ele vai tirar o tesouro do campo. Isso aqui a gente já podia acabar o culto e ir para casa feliz. Jesus passou e Deus amou o mundo de tal maneira. Ele viu o valor, irmãos. Você é valoroso para o reino de Deus. E eu vou repetir o que eu falei para esses jovens no começo. Irmão, se fosse só por um deles, já valia a pena todo o sacrifício e todo o esforço. Talvez a gente pense assim, meu Deus, tanto esforço para um acampamento como esse. Irmãos, existem sementes que foram semeadas aí, que vão brotar no tempo certo. Palavras sobre identidade, sobre fé, sobre como eles devem se mover, cheios do Espírito Santo. Irmãos, eu creio que isso vai brotar e graças a Deus.
Porque Deus enxergou um valor aqui. Agora, irmãos, Jesus, ele não mediu esforços. Se você tivesse um filho com alguma doença e tivesse algum recurso, você não venderia tudo que você tem para curar o seu filho? Irmão, você venderia a sogra, você venderia qualquer coisa. Eu falei a sogra porque é um objeto de grande valor, é alguém de grande valor, né? Você daria tudo, você entendeu o que eu quis dizer? Não quero problema com minha sogra não, ela está até aqui em Goiânia, eu vou já encontrar com ela. Então, você vende tudo, irmãos, por quê? É o seu filho, não importa qual o valor, cara, o que eu tenho é dele. Eu vou te avisar uma coisa, Deus, irmãos, Ele deu tudo que Ele tinha por você. Quando você pensar assim, Deus está me vendo numa dificuldade, meu amigo, Ele já deu tudo que Ele tinha para te tirar da condição de dificuldade. Amém? Agora o tesouro continua no campo. Quem olha de fora diz, rapaz, não tem nada ali. É só uma igreja, são só os crentes. Eu sei o que é que tem. É um campo, como qualquer outro. Tem outras reuniões acontecendo agora à noite aqui em Brasília. Os irmãos estão entendendo? Existe muita gente reunida, mas deixa eu te falar, Deus está vendo um valor aqui. Ok? É sobre isso que a parábola está falando. Eu estou falando de forma hermenêutica aí. Jesus enxerga um valor na igreja. A palavra que é usada para a igreja é a palavra eclésia. Eclésia significa aqueles que são chamados para fora. Chamados para fora do quê? Fora de um sistema do mundo, fora de uma condição, fora de um estilo de vida. A gente vai estar mesmo contra a cultura, a gente vai estar mesmo contra o sistema atual, nadando contra a maré. É por isso, irmãos, que geralmente a gente não vai ser maioria no que diz respeito a influências, a pensamentos e a conceitos. Os irmãos estão entendendo aqui o que eu estou falando? Agora, eclésia também significa aqueles que foram chamados até mesmo para fora de casa. Por quê? Porque eclésia era uma reunião que já acontecia. Quando Jesus usou essa palavra a primeira vez, para referir a igreja dele como eclésia, aquela palavra já era utilizada pelas pessoas cultas e pela alta sociedade da época. Porque essas reuniões de eclésia funcionavam mais ou menos como reuniões de conselho dentro de uma cidade. Então pessoas se reuniam e eles deliberavam, às vezes até mesmo leis naquele lugar. Era uma reunião que não era aberta para todo mundo participar de uma eclésia. Mas quem participava era gente de alta influência. Vou te dizer já uma boa coisa. Pode ser, irmãos, que esse lugar, esse templo aqui não esteja lotado. Mas eu vou te dizer, ainda. Mas o que acontece aqui pode influenciar os rumos não só do Guará, mas de toda a cidade. O que Deus faz por meio da eclésia. Deus coloca um valor tão grande que Ele diz, eu vou estabelecer a minha eclésia. Eu vou estabelecer a minha eclésia. Irmãos, quem estabelece uma igreja é Deus. Igreja não é criada, igreja nasce e nasce primeiro no coração de Deus. Por quê? Deus enxerga valor na igreja local. Agora vamos fazer, irmãos, uma análise diferente e pensar, porque no final das contas o que aconteceu com esse campo já acontece de forma natural. Pessoas só fazem investimento em alguma coisa que elas enxergam valor. Você não vai, irmãos, a menos que você seja uma pessoa que... Tem gente que também gosta da emoção da troca das coisas. Meu avô, irmãos, pai do meu pai, eu gostava demais de conversar com ele. Ele, depois que se converteu, era uma pessoa maravilhosa de ouvir, cheio de sabedoria. Mas antes de se converter, irmãos, uma vez meu pai desobedeceu ele e andou rápido num Maverick que ele tinha na época e deu um cavalo de pau, num Maverick, no centro da cidade. Quando ele chegou em casa, meu avô pegou o carro que era dele, esse Maverick, ele vendeu e comprou o valor correspondente ao Maverick de estrume, para passar nas plantas. E quando meu pai chegou em casa, ele viu uma grande pilha de estrume. Eu não sei se eu devia estar contando essa história aqui no púlpito, mas o que é que eu estou querendo dizer para você, irmãos? Por que eu comecei essa história? Agora eu também estou querendo saber. O que eu estou falando é que tem gente que faz... É brincadeira, irmãos, é só para descontrair. Não é porque eu esqueci mesmo não e o Espírito Santo me lembrou. Pois bem, irmãos, existem pessoas que simplesmente trocam porque gostam de troca. Mas geralmente uma pessoa centrada, irmãos, ela vai fazer uma troca que faça sentido. E eu vou repetir mais uma vez. Irmãos, Deus te comprou porque tu tem um alto valor. E o que Ele pode fazer através da sua vida, você não faz ideia. Já que eu comecei a dar exemplos estranhos aqui, irmãos, no meio de uma mensagem que eu nem ia começar dessa forma. O que é que você me diria
Se alguém te dissesse que um avivamento, vamos dizer, tem ilhas famosas aqui no Brasil, Florianópolis, uma cidade importante no sul do Brasil, que é uma ilha. Imagina se um avivamento tomando a ilha inteira de Florianópolis começasse por causa de uma pessoa que foi curada de disenteria. Irmãos, eu vou te dizer, quem está com disenteria tem vergonha até de pedir oração na igreja. Disenteria não, rapaz, Deus cura coisas com mais uma dignidadezinha. Disenteria, para que eu vou fazer isso? Deixa eu te dizer, isso aconteceu na Bíblia. Leia lá Atos capítulo 28. Paulo chegou, irmãos, numa ilha onde Satanás tentou matar ele com uma serpente, tentou matar Paulo. Paulo foi picado pela serpente. Quem morreu foi a serpente. Sobrenatural de Deus. Por causa da serpente que morreu, o povo olhou para Paulo e disse: esse cara tem um negócio diferente, vamos ouvir o que ele tem para dizer. De repente um rapaz chamado Públio disse: eita, meu pai está com disenteria, vamos lá em casa, bora. Paulo foi. Irmãos, o pai de Públio foi curado. A Bíblia diz que por causa da cura daquele rapaz, a ilha inteira se reuniu e todo mundo recebeu cura. Eu tenho certeza que não estava a ilha inteira com disenteria. Mas o que eu quero te dizer é que Deus não precisa, irmãos, começar a restaurar o Brasil tocando o Palácio do Planalto. Deus pode começar e já começou um movimento nesse país. Irmãos, por meio da igreja. Quem olha diz, isso é uma coisa pequena, o que está acontecendo é uma coisa pequena. Irmãos, não é pequeno, Deus está se movendo por meio da igreja, porque foi o que Ele escolheu fazer. Agora, nós, irmãos, como crentes, precisamos despertar para o valor que Deus está dando para a igreja local. O valor que Deus enxerga. Nós chegamos aqui, assim como esse homem, porque um dia a gente recebeu a palavra. Eu encontrei um tesouro naquele campo. Os irmãos estão comigo? Então, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou viver de outra forma e eu vou valorizar o tesouro. Agora, para valorizar o tesouro, irmãos, eu tenho que valorizar o campo. Quantos estão entendendo aí, irmãos? Tudo isso para dizer, mais uma vez, o investimento que foi feito nesses adolescentes, irmãos, e nessa juventude, não é um evento que esgota a igreja, não. Pelo contrário. Isso é o melhor investimento que a gente pode fazer no tempo presente e para o futuro dessa igreja. Então você é parte disso. Valoriza o que Deus está fazendo. Amém, irmãos? Valoriza. Não é em todo lugar que a gente vê uma liderança tão dedicada e que ama os adolescentes e os jovens como vocês têm nessa igreja, não. Tanto eu estou falando dos pastores como eu estou falando da liderança e do grupo inteiro, irmãos. Quanto carinho. Irmãos, não deixe isso passar, não. Valoriza isso. Honra o que Deus está fazendo aqui na igreja local também. Está pronto para começar a palavra? Já terminei a introdução agora. Rapidão, e o pior que eu estou falando, sério, eu nem estou brincando. Pode colocar a primeira imagem aí, por favor? Irmãos, louvado seja Deus. Então vamos lá. Peraí, deixa eu me preparar também. Então, você sabe, irmão, sabe que árvore é essa? Tá meio ruim a definição, porque eu mandei uma foto. Pode passar a outra? Para ver se melhora. Sequoia, irmãos. Tem um parque lá nos Estados Unidos só com essa árvore aí. Ela pode subir a mais de 100 metros. 100 metros. E ela pode viver, existem aí sequoias com mais de 3.000 anos. É uma baita árvore. Os irmãos estão comigo? Agora, irmãos, eu não trouxe aqui, porque eu também não tenho, mas eu queria ter para poder te mostrar. A semente de uma sequoia, irmãos, pequenininha, pode gerar uma árvore desse tamanho. Agora eu vou te dizer uma coisa interessante. Por que a gente não vê mais dessas árvores aí? Porque essa árvore, ela precisa de um solo adequado para que essa semente ela possa produzir. Você pode pegar, irmãos, a semente de uma sequoia poderosa, mas se você pegar, pode passar o próximo, por favor? Se você pegar essa semente de sequoia e lançar no asfalto, ela só vai ser pisada, morrer e não vai produzir nada. Agora, a semente é poderosa. Quantos estão entendendo aí o que eu estou falando? A semente, irmãos, ela é perfeita. Qual o potencial? O potencial dela é gigantesco e continua intacto. Agora, irmãos, se o ambiente não recebe, infelizmente não vai produzir. Irmãos, como pastor, eu já vi muitas pessoas com muito potencial, mas que infelizmente não
permitiram que o potencial que elas tivessem florescesse, porque essas pessoas não permitiam se sentir plantada. Eu vou te falar sobre uma coisa a respeito do plantio. Alô, vocês irmãos estão aqui? Estão entendendo? Irmãos, para florescer precisa estar plantado. Tem um texto lá em Salmos. Deixa eu abrir aqui para você só para citar rapidinho. Aí, eu acho que é o 92. Salmo 92. No versículo 12. Ele diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Para você ficar feliz, versículo 14. Na velhice ainda vão dar frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Às vezes pessoas pensam, meu Deus, a velhice, o que é que vai ser a velhice? Irmãos, a velhice vai ser a mesma coisa da juventude, só que mais frutífero, mais sábio e mais guiado pelo Espírito Santo. Não, pastor, mas falam diferente, é porque eles não estão plantados na casa do Senhor, eles estão plantados em outro lugar. Você que está plantado no melhor lugar que poderia estar, saiba de uma coisa, você só vai ficar mais bonito, mais frondoso e mais vistoso. Amém? Como uma sequoia, plantada no ambiente certo. Irmãos, pode ficar tranquilo. Uma sequoia com 2000 anos está novinha, irmãos. Está igual o Enio aí. Novinha, a folhagem, ó, toda a folhagem florescendo justa aí a folhagem dele. Mas uma coisa interessante, irmãos. Existe algo que me conecta ao solo. Eu particularmente tive a oportunidade, irmãos, de viver muito perto, nos últimos dias da vida do pastor Bud, de estar bem perto a ele. E eu via muitas pessoas falando, pastor Bud, fundador desse ministério americano que veio, irmãos, um homem de Deus, ungido mesmo. E eu via pessoas dizendo assim, rapaz, como eu queria estar perto do pastor Bud. Mas às vezes, irmãos, essas pessoas que diziam isso, eram exatamente as pessoas que ficavam ofendidas quando alguma coisa acontecia e era suficiente para impedir essas pessoas de continuarem querendo crescer espiritualmente. Eu vou te falar uma verdade, irmãos. Ficar plantado na casa de Deus vai te custar uma coisa. Porque não é simples assim. Por quê, pastor? Porque na casa do Senhor, a casa é do Senhor, na casa do Senhor, existem pessoas. Se tivesse cavalos, era mais simples às vezes lidar com algumas coisas. Ou cachorros, ou gatos. Gato não, gato é personagem de vilão. Não, deixa eu explicar isso melhor. Irmãos, quando existem pessoas, a gente vai ter a necessidade de demonstrar e de manifestar os frutos do Espírito. Certo? Por quê? Porque, irmãos, onde existem pessoas, existem limitações. Aí talvez você pense, pastor, então, não é melhor congregar online, onde eu não estou vendo uma pessoa física? Irmãos, eu vou te dizer mais uma vez, é plantado. Plantado envolve presença. Plantado envolve, irmãos, conexão de coração. E aí eu quero tentar chamar a sua atenção para um elemento em especial e a gente vai talvez continuar a partir daí. Existe algo, irmãos, que aproxima a nossa conexão como corpo de Cristo, que facilita a nossa vida dentro da igreja local, ou que limita, paralisa e corta o fluxo do fluir do poder de Deus. É uma palavrinha chamada honra. Pastor, vai falar sobre honra hoje à noite? Exatamente, irmãos. Porque o elemento da honra vai facilitar os nossos relacionamentos. Deus, irmãos, Ele não deu o princípio da honra para ser aplicado apenas a uma direção. A honra, ela é como se fosse uma graxa, um óleo que facilita as conexões dentro do corpo de Cristo. A Bíblia tem uma lista, eu não vou listar tudo aí, mas a Bíblia fala sobre honrar a Deus. Provérbios no capítulo 3, honra o Senhor com os teus bens. A melhor coisa, o melhor uso para os teus bens é honrar a Deus. Em primeiro lugar é isso. Ele é digno de honra. Quantos creem que Ele é digno de honra? Agora, antes da gente falar nisso, vamos definir o que é honra para ficar mais fácil.
A palavra hebraica para honra é a palavra kabod. É a mesma palavra usada para glória. Ela representa uma coisa pesada, uma coisa genuína. Os irmãos estão comigo? Uma coisa pesada, uma coisa genuína. Quando você vê um gordinho no meio da rua, lembra da honra. Só não tem nada a ver não, é só para fazer a conexão. Ele está falando sobre uma coisa real, porque geralmente, irmãos, veja, com o passar do tempo, você vai vendo as coisas sendo produzidas, ficando mais leves, um material que parece mais resistente, mas às vezes não é. A gente estava falando sobre, eu falei aqui, citei o Maverick, e eu estava lembrando, irmãos, esses dias eu vi um Corcel 2 batendo num Celta. Irmãos, o Corcel 2, ele nem deu uma tossidinha de lado, nem espirrou. Irmãos, ele atropelou o Celta e foi parar no porta-malas do Celta, praticamente. Porque a estrutura de um carro de antigamente, irmãos, é muito mais... Eu sei que se tiver algum engenheiro aí, tenha calma, é questão de segurança, não sei o que lá, não sei o que lá. Irmãos, o cara do Corcel 2, ele só precisou lustrar o para-choque dele. O resto, o carro dele estava intacto. Porque havia, irmãos, um cuidado para que esse material fosse de fato um material verdadeiro. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Deus preza por coisas autênticas. Veja o que Jesus fez quando viu uma figueira que só tinha aparência, mas não tinha verdade nenhuma. Uma aparência que era cheia de folhas, mas que não dava fruto nenhum. Deus não gosta de uma coisa que tem aparência, mas que não é. Honra fala sobre a condição de ter algo no coração que vai ser evidenciado de forma física e visível. E por favor, entenda bem o que eu falo. Porque às vezes eu já vi pessoas dizendo assim, pastor, mas eu já ouvi pessoas falando sobre honra dentro da igreja local, e de repente isso servindo para pessoas massacrar outras pessoas, ou usando o princípio da honra de uma forma errada. Irmãos, eu já vi pais fazendo coisas erradas com filhos, mas isso não diz que não existe um valor de paternidade genuíno na Bíblia. Nós precisamos ensinar sobre paternidade, assim como a gente precisa ensinar sobre honra nessa geração. Por quê? Porque é um dos valores que essa geração tem sido atacada. Por que irmãos, a gente tem ouvido sobre jovens que eventualmente não conseguem receber uma repreensão no trabalho, que deixa o trabalho e não trabalha mais por causa disso? Não, eu fui corrigido, quem pensa que é para me corrigir? O seu chefe. E não pode não? Não, eu acho que é uma perseguição contra mim. Não, é falta de senso de honra, irmãos. E eu vou te dizer, a Bíblia diz que nos últimos dias os homens vão ser amantes de si mesmos, a ponto de não considerar mais a autoridade. Existe, irmãos, um vírus de desonra nesse mundo. Ouça o que as pessoas falam. Irmãos, é óbvio que está havendo uma contaminação. Mas, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Deus deseja ver honra dentro da igreja. Por quê? É essa honra que vai nos levar a permanecer no fluxo adequado. Vamos lá para a definição de honra de novo. Eu falei que honra no hebraico fala sobre algo pesado. Existe uma palavra no grego para honra que é a palavra timê. Essa palavra timê significa você olhar para alguma coisa e você diferenciar o valor daquilo. Alguns anos atrás, irmãos, um amigo quis me presentear, de fato ele me presenteou com uma caneta que tinha o nome Montblanc. Que no caso, lá em João Pessoa, pelo menos, o irmão pode testemunhar comigo, que estava lá em João Pessoa. A loja da Montblanc, irmãos, ela é uma loja deserta, inabitada, assim, uma pessoa ou outra dá um pulinho lá. Só que esse irmão me deu essa caneta e disse, essa caneta aqui me deram e é da Montblanc. Que massa, eu nem uso caneta, mas que massa, é da Montblanc, uma caneta, obrigado, viu? Muito obrigado, tal. Usei a caneta, como uma caneta deve ser usada, acabou a tinta. Aí disse, cara, que experiência maravilhosa, eu vou entrar naquela loja da Montblanc, vou perguntar qual o valor, onde é que compra e depois eu compro na internet. Cheguei lá, irmãos, todo ousado com a caneta que eu tinha. Desculpa a sinceridade se tiver alguém da Montblanc assistindo aí. Irmãos, cheguei lá, irmãos, com toda a autoridade, eu disse, rapaz, finalmente eu vou chegar nessa loja. Coisa linda, rapaz, eu subindo na vida, né? Cheguei lá com a moça, eu disse, moça, por gentileza, a minha tinta da caneta Montblanc acabou. A senhora pode me ajudar? Claro que eu posso. Só um segundo. Quer um café? Quero. Eu mereço esse café. Quer uma água? Quero. Eu mereço essa água também. Estou feliz de estar aqui na Montblanc. Que coisa linda. Ela pegou a caneta. Aí disse assim, moço, só um minutinho que eu vou pegar um instrumento adequado aqui para acompanhar algumas coisas nessa caneta. Pegou lá aquele óculos que
um óculos não, monóculo, né? Para ir acompanhando, ela disse, olha, toda caneta Montblanc, ela tem isso, um código de barra bem aqui. Interessante, essa aqui não tem. Aí eu, vixe, meu irmão, entendi na hora o que tinha acontecido. Aí ela disse, mas aguarda um pouquinho, ó. Ela também deve ter um negócio translúcido aqui, nessa posição. Interessante, também não tem. Eu disse, não senhora, me dê essa caneta aqui, eu vou me embora aqui e depois a gente conversa melhor. Ela disse, não, aguarda um pouquinho. Peraí, se toda caneta Montblanc, ela tem que ter não sei o que lá. E falou uma outra coisa, ela disse, não tem. Eu vou chamar o supervisor. Não chame não. Eu vou embora, eu compro ali, eu passo no camelô e compro ali a caneta devia ser Montblanc, não era Montblanc. Aí eu disse, rapaz, ó, fica tranquila, eu vou embora e eu não vou, tá tudo bem. Aí ela disse, não, aguarda um pouquinho, irmãos, daqui a pouco chega outro cara, que estava conversando com outro cara. Todos eles já, fardinha da Montblanc, disseram, não, senhor, mas peraí, rapaz, estranho, eu acho que essa série, talvez, não sei, irmãos, eu entendi, irmão, me dê essa caneta aqui, eu vou embora, Deus abençoe vocês, depois eu pago um café aí de volta e saí, irmãos, nunca mais eu voltei na Montblanc. Agora, uma coisa interessante, para mim, que não tinha um olho treinado para ver o valor da caneta, irmãos, até então estava feliz demais. E para que eu quero uma caneta se não é para escrever? Eu só queria para escrever mesmo, não tinha nada demais. E uma caneta que não era verdadeira, irmãos. No final das contas é isso. Um abraço para o amigo que me deu o presente. Vergonha pública por não reconhecer o valor que a caneta tinha. Agora, aquela mulher, ela tinha um olho treinado, irmãos. Ela tinha treinamento para reconhecer o valor das coisas. Eu vou te falar, irmãos. Às vezes, a gente não está tendo a mesma distinção que Jesus teve, de passar num campo, enxergar um tesouro e dizer, esse tesouro vale a pena? Porque, às vezes, a gente vem na igreja e não aplica o valor de honra uns para com os outros. Mais uma vez, para quem, pastor, eu devo honrar? Honre a Deus em primeiro lugar. Honre a sua palavra, honre o Espírito Santo. Isso aí é tá? A Bíblia fala em Efésios no capítulo 6, honra teu pai e tua mãe. E a Bíblia diz logo em seguida, quando a honra, eu vou falar para cá, honra teu pai e tua mãe, para que você seja de uma longa vida sobre a terra. Diz, quando houver honra, vai haver uma bênção que segue. Você honra seu pai e sua mãe, sua vida vai ser longa. Existe uma bênção de longevidade que envolve a honra aos pais. A Bíblia não diz se o teu pai for gente boa. A Bíblia não diz se o teu pai tiver cabelo igual o Enio. Se for careca, não, a Bíblia não faz distinção, não. Disse, é pai ou mãe, qual o valor? Honra. Amém, irmão? Vocês estão aqui? A Bíblia fala sobre honrar autoridades civis, Romanos capítulo 13 e 14. Ah, pastor, mas eu não gosto dessa autoridade. É seu problema não gostar. Honra é algo que não diz respeito ao que eu sinto. Honra é o meu reconhecimento do valor que existe sobre uma determinada posição. Então pensa comigo, eu posso não concordar com a pessoa, mas a posição de autoridade, eu entendo que foi Deus que instituiu, eu honro aquela posição. Eu não vou... Paulo, irmãos, ele estava uma vez sendo preso, e tinha um homem próximo a ele, e ele disse, esse cara está falando de forma inadequada comigo. Quem és tu, parede branqueada? Isso eu acho que era o xingamento da época, assim, era tipo a forma de ofender, né? Hoje em dia, é o quê? Parede branqueada. Aí alguém disse para ele, tu está falando com o sumo sacerdote desse jeito? Paulo responde imediatamente, eu não sabia que era o sumo sacerdote. Eu não trataria esse homem dessa forma. O sumo sacerdote, irmãos, ele não tinha autoridade direta sobre Paulo, não. Mas Paulo ainda assim reconhecia, distinguia a posição de honra. A Bíblia fala, irmãos, sobre honrar aqueles que nos presidem. A Bíblia fala sobre uma honra que deve ser aplicada à liderança. Ah, pastor, por que o senhor está pregando isso? Porque eu já tentei ajudar uma pessoa, e eu nunca esqueci disso. Chega lá para mim, pastor, meu filho adolescente, inclusive, está dando trabalho lá em casa. O senhor podia conversar com ele? Posso. Eu sou pastor, não tem problema nenhum de conversar com ele. Um dia um pastor conversou comigo, graças a Deus eu estou aqui. Então vou lá conversar com ele. Chego lá, ei, belezinha, como é que tá as coisas, cara? Tudo bem? Tudo bem, pastor, o que foi? Chega o senhor chegando assim, se tua mãe mandou eu vir falar contigo porque disse que tu está dando trabalho. Aí ele disse, foi mesmo? Foi. Aí ele disse, sabia que mamãe
estava falando mal do senhor? Eu disse, foi não, cara, me conta aí, para eu saber também. Eu disse, cara, não, a mamãe ficou chateada com vocês, por causa disso, disso e disso e tal. Eu disse, você ficou chateada comigo, tua mãe? Foi, tá bom. Tá, mas vamos conversar aqui, eu e tu. Irmãos, deixa eu te dizer. Honra. Não, calma, deixa eu começar. Eu voltei e falei com a mãe dele depois, viu? Eu disse, irmã, meio funcionou 50%. Eu disse, por quê? Porque o resto dos 50% foi eu tentando resolver o problema de você ter falado mal de mim e de Manu aqui dentro da sua casa. Ele falou isso? Falou, irmã, do jeito que a senhora falou que ele estava dando trabalho. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Como é que eu vou exercer o meu ministério ajudando o teu filho se você cortou o suprimento que poderia abençoar a vida dele? Porque, aí você diz, o que ela falou estava errado? Irmãos, infelizmente foi um mal entendido, no final das contas. Pensando que eu estava pensando uma coisa que eu não estava pensando. Mas, irmãos, deixa eu te falar uma verdade aqui nesse mundo. É muito possível que nem todo mundo entenda a tua boa vontade, o que você quer fazer. Estava comentando com os meninos esses dias, eu não sou muito de rede social, mas esses dias eu estou tentando postar um pouco mais para que o conteúdo avance. E eu fiz postei um Reels para vocês que não sabem, vocês aqui que não são jovens como nós somos jovens. É um conteúdo curto e eu postei um Reels de 17 segundos. E o irmão, 17 segundos. Espirrou, limpou o nariz, acabou 17 segundos. Era um corte de 17 segundos de uma pregação de 1 hora, tipo essa que eu estou tendo aqui, certo? Falando, e no conteúdo lá, eu estava falando sobre a importância de nós nos nutrirmos para poder servir. Maria, primeiro, sentou aos pés de Jesus e ouviu, depois ela comprou aquele vaso e ungiu os pés de Jesus. Marta estava agitada e Jesus avisa para ela, aquilo que é requerido de você não é esse desespero inteiro. Antes de servir, você tem que sentar e ser servido. Jesus usou esse princípio em João 13, quando chega para os apóstolos e diz para eles assim, olha, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Por quê? E eu quero já entrar nisso. Irmãos, ele sempre é o primeiro a oferecer aquilo que ele nos convida a manifestar também. Honra. Irmãos, ele foi o primeiro a nos diferenciar, nos dando honra. Talvez você está pensando aqui, pastor, eu nunca recebi honra de ninguém. Irmãos, de incredulidade, irmãos, Jesus te deu honra. Quando ele veio para esse mundo, ele veio porque ele enxergou valor em você. E a honra vai fazer você ver o que outras pessoas não estão vendo. Quem olha para você pensa que tu é mais um no meio da rua. Irmãos, deixa eu te avisar, Deus olha para você e enxerga que você tem a natureza dele, que você é filho de Deus. Deus te distingue do meio da multidão. Por quê? Você é digno de honra. Os irmãos estão aqui? Estão entendendo o que eu estou falando? Então, o que acontece? Se o suprimento é cortado, irmãos, existe algo de Deus que não vai fluir como deveria fluir. Vai comigo para Marcos, no capítulo 6. Aleluia. Marcos, no capítulo 6. Lá no versículo, vamos ler a partir do 1. A Bíblia diz assim, tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo, só um detalhe, alguns versículos antes, Jesus tinha acabado de ressuscitar uma menina que estava morta, tá? Então, milagres estavam acontecendo. Quando chegou lá, o povo, ouvindo-se, maravilhavam, dizendo, de onde vem tudo isso? Que sabedoria é essa que foi dada? E como fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simeão? As suas irmãs não estão aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Para comigo para pensar. O que esse povo estava dizendo, se fosse lá no Nordeste, a gente ia dizer, não é Jesusinho? Jesusinho, a gente viu Jesusinho crescendo aqui. É o filho de Zé e de Maria. A gente conhece as irmãs dele, estão aqui entre nós. Eu te pergunto, eles mentiram sobre Jesus? Isso era mentira? Não, mas aí a gente vai chegar num ponto muito importante. Irmãos, a honra não trata aquilo que Deus santificou como algo comum.
eu não vou ter tempo por causa do tempo, senão eu teria, obviamente. Mas Hebreus, a Bíblia vai falar no capítulo 12, que não haja entre vós impuro ou profano. Você diz, isso aí, pastor, deve fazer referência a uma vida sexual inadequada. Não é isso que o texto diz. Impuro ou profano, como foi Esaú. O que Esaú fez que Deus considerou profanação? Esaú, irmãos, um dia estava caçando, chegou em casa com fome. Jacó estava interessado na bênção da primogenitura que Esaú tinha, porque Esaú era o primeiro filho, ele tinha direito à bênção da primogenitura. E ele diz assim, cara, deixa eu te dizer, eu tenho um prato de comida aqui. Se você quiser, eu troco esse prato de comida pela bênção da primogenitura. Está fechado? Irmãos, Esaú, com a fome que ele chegou, ele disse, eu troco até mamãe por esse prato de comida. Não tem problema não, me dê esse prato de comida para cá. Irmãos, Esaú estava no direito dele de ter fome? Estava, irmãos. A Bíblia não fala sobre a aplicação de monjaro. A Bíblia diz que Esaú estava caçando. E ele estava com fome. Era justo ele estar com fome. No entanto, o que é que a Bíblia chama de profanação? Foi Esaú tratar a bênção da primogenitura como uma coisa comum, que ele poderia trocar por um prato de comida naquele momento, que era a necessidade, o suprimento instantâneo, rápido. Eu vou te dizer, irmãos, já vou te adiantando, a honra, ela pode até não te dar uma colheita instantânea, mas ela vai promover para você, irmãos, oportunidades que você jamais teria se não tivesse honra. Por quem, pastor? Por tudo aquilo que eu já falei. Deus, a palavra, seu pai e sua mãe, as autoridades civis, as autoridades espirituais, aquelas pessoas para quem Deus te enviou, a honra que você deve ao próprio chamado de Deus. Às vezes as pessoas até honram outras pessoas, mas esquecem de honrar os chamados dentro de uma igreja local. Esquecem de honrar os chamados da sua própria vida, irmãos. Se eu não enxergo como valioso o dom que Deus colocou como dom para a minha vida, se eu não enxergo aquilo de uma forma diferente, se eu não vejo o valor por trás daquilo que Deus me chamou, eu nunca vou ser quem Deus me chamou para ser. Se eu não enxergo o valor no meu irmão que congrega junto comigo, eu vou te dizer, eu estou cortando um suprimento que Deus quer que chegue na minha mesa. Deixa eu te falar uma verdade sobre igreja local. Muitas vezes, Deus vai te apacentar através do seu irmão. Muitas vezes, Deus vai te apacentar, eu vou te dizer mais, presta atenção nisso. Enquanto você honra outras pessoas. Eu vou te dizer mais, a Bíblia fala sobre honra aos pequeninos. Eu vou te dizer, irmãos, o valor que esses irmãos que trabalharam, eles manifestaram cuidando dessas pessoas. Sabe o que eles estão dizendo? Eu enxergo o valor nessa geração. Eu enxergo o valor que Deus está fazendo no meio deles. Sabe o que é que vai acontecer, irmãos? Deus intervém quando há honra de coração. Pastor, mas, vamos lá, vamos voltar para o texto para finalizar. As irmãs dele estão aqui entre nós. Jesusinho. Aí a Bíblia diz, se escandalizavam nele. Eu não vou ter tempo, mas essa palavra escandalizar é você colocar uma pedra onde você pode tropeçar, mas para que outras pessoas também venham a tropeçar. Irmãos, muito cuidado com como você fala a respeito da igreja. Porque, irmãos, é possível a gente aproximar pessoas da vontade de Deus, mas é possível também a gente colocar pedras para que pessoas não cumpram o chamado, por causa de alguma coisa que nos decepcionou, por causa de alguma situação que não ficou bem resolvida. Eu não estou dizendo, irmãos, que todo mundo está certo o tempo inteiro. O que eu estou dizendo é que a gente não pode perder a honra por causa dos erros das pessoas. Pessoas são falhas. Estava falando com os meninos, irmãos, quantas vezes eu já frequentei uma academia e me senti mal. Porque eu não gosto de academia, primeiro fator. Segundo fator, o povo que frequenta a academia, e algumas academias que eu já frequentei, eles acham que quem tem que estar na academia é o pessoal que já está no shape. Falando a palavra dos adolescentes agora. Aquele bicho está no shape. Não, rapaz, eu não sei se esse gordo merece estar na academia, não. E se o gordo nunca entrar na academia, irmãos? Como é que ele nunca vai entrar no shape? A academia existe por causa do gordo, irmãos. Eu estou te falando, eu tenho lugar de fala, como se diz. Irmão, deixa eu te dizer, dentro da igreja não vão ter pessoas perfeitas. Um dia desse, irmãos, Deus estava conversando com um rapaz chamado Enoque.
esse bicho andou tanto com Deus que Deus disse, rapaz, deixa eu te tirar logo da terra que tu não merece nem andar por aí não. Vem para cá direto, não vai passar nem pela morte. Subiu pela janela de Deus. Não entrou, não passou pela porta da morte, não. Deus disse, esse bicho aqui está andando comigo, está bom demais. Eu sei que é um símbolo, um dia a igreja vai ser arrancada da terra, o tesouro vai voltar para a mão do seu possuidor. Mas, irmãos, nós estamos em uma ascendência. E eu vou te dizer uma coisa maravilhosa sobre a honra. A honra vai te ajudar a continuar enxergando o melhor que aquela pessoa tem, mesmo que o que você esteja vendo naquele momento não seja o que você gostaria. Deixa eu te dar um exemplo. Eu não vou realmente me delongar, porque eu estou falando um monte de coisa aqui e eu queria falar, eu acho que eu tomei café demais, irmãos, de tarde. Eu estou animado com essa mensagem. Eu quero falar muita coisa aqui, não vai dar tempo. A Bíblia fala sobre uma mulher chamada Noemi. Quem lembra de Noemi? Quem sabe da história dela? Irmãos, aquela mulher, ela não era judia, ela era pagã. E de repente o que ela teve na vida foi a morte do seu marido. E tudo que lhe restava, irmãos, era a sua sogra. Eu tenho 15 piadas de sogra, eu não vou fazer aqui não, irmãos. Mas eu tenho várias que ficam voltando na minha cabeça. Deve ter sido a cafeína, mas eu não vou fazer nenhuma, porque eu sei que tem sogra aí fica com raiva do pastor. Eu quero lhe ajudar a ter honra e andar em honra. Não vou fazer raiva a ninguém. Mas, irmãos, diz que Noemi chegou lá, falou para a sogra dela, fala para ela assim, Noemi, tu é nova ainda, vai-te embora viver tua vida. Eu já estou mais velhinha, eu vou resolver aqui. Noemi disse para ela, saiba de uma coisa, eu não vou te deixar. Rapaz, que coisa linda, irmãos. Eu não sei o que você enxerga nisso, mas eu consigo enxergar a honra. Quem era Noemi? Qualquer uma. Uma pessoa pagando, alguém sem aliança com Deus. Mas ela disse, saiba de uma coisa, eu não vou te deixar. Deixa eu falar uma coisa importante sobre honra. Honra começa no coração, mas ela vai se manifestar nas suas atitudes. Antes dela se manifestar nas suas atitudes, a primeira atitude de todas elas, a primeira, irmãos, é uma atenção, uma diferenciação naquilo que é falado. Ok? Malaquias, Deus vai brigar com o povo, trazer uma repreensão para o povo, dizendo assim, vocês me chamam de pai, mas cadê a minha honra? Em outras palavras, vocês dizem que eu sou Deus, mas vocês estão me roubando nos dízimos e das ofertas. Vocês dizem que eu sou Deus, vocês querem fazer o sacrifício, só que ao invés de fazer o sacrifício com o coração certo, vocês dão qualquer coisa para mim e querem que eu fique tranquilo com o tipo de sacrifício que vocês têm ofertado. Agora, a primeira coisa que Deus diz é, se eu sou pai, ouça as minhas palavras. Amém. Deixa eu te falar, um dos alvos da honra também é o casamento. E eu não consigo contar nos dedos quantos casamentos eu conheço que acabaram por falta de honra. Como assim, pastor? Começou querendo trair o cônjuge? Foi não. Foi só a falta de cuidado de ouvir o que o outro está dizendo. Honra, irmãos, vai fazer você silenciar qualquer outra voz e dizer, peraí, só um minutinho, que uma pessoa aqui tem prioridade na minha vida. O que é que tu está querendo? O que é que você pensa? O que é que você sente sobre isso? Irmãos, isso é honra. Eu era para estar o povo correndo aqui, os jovens, vocês, do acampamento que a gente tinha combinado. Glória a Deus, que é uma palavra pesada. Né? Eu não estou trazendo uma palavra aqui para pesar para você não, irmão. Eu quero te ajudar com aquilo que Deus está querendo fazer. Vai embora não, jovem. Deus tem tantas coisas para você. Aí não. Estou brincando, irmãos. Dia longo aí para as crianças. Mas entenda, honra é um valor que vai fazer eu ouvir com mais atenção o que é dito. Honra pela palavra vai fazer eu ser um solo bom, que a semente plantada vai me permitir produzir a sequoia mais linda que essa terra já viu. Honra aos pais do mesmo jeito. Ah, pastor, honra começa com o dinheiro que eu mando para o meu pai e para a minha mãe. Irmãos, eu vou te dizer, tem gente que manda dinheiro, mas que não dá honra adequada. Às vezes o pai não queria receber o dinheiro, o pai queria receber o ouvido atencioso. Irmãos, eu te digo, uma vez eu fui aconselhar um casal, nunca esqueci disso. O casal, eles estavam brigando. Um viu o outro e ficava com raiva e brigava. Agora, irmãos, eu sentei com eles e disse, eu quero saber o que é que está acontecendo. Pastor, eu não sei não, dentro da igreja é uma bênção, mas quando chega em casa, a gente fica brigando um com o outro.
disse, rapaz, eu vou te dar um conselho, por que vocês não se mudam para dentro da igreja? Porque aqui vocês são uma bênção mesmo, bicho. A gente vê vocês é uma coisa tão linda, o casal. Não, pastor, mas quando chega em casa, eu disse, rapaz, vocês botaram na cabeça deles, quando chegava em casa, eles entravam no octógono, no ringue, aí começavam a brigar. Não é briga física não, mas era desconsideração grande, em alto nível. Falta de honra, no final das contas, só isso. Eu disse, sabe como é que a gente vai resolver isso? Cara, já que vocês não vão se mudar para dentro da igreja, leva a igreja para dentro da casa de vocês. Vocês leem a Bíblia juntos? Não, não precisa, né? Não, precisar não precisa, não. A Bíblia não manda ler a Bíblia junto, não. Mas no caso de vocês, vocês precisam. No caso de orar junto, a Bíblia manda, tem que orar junto toda vez? A Bíblia não manda, não. Mas eu vou dizer uma coisa. No caso de vocês, para que honra seja restaurada, deixa eu te falar, irmãos, falando sobre casamento, estou falando sobre tudo, sobre a Bíblia toda. Qual a pregação do pastor? Qual a Bíblia? Tá, o casal tá brigando, tem um problema. Irmãos, às vezes uma pessoa de fora vai te ajudar a enxergar o que você não está vendo. E eu disse para eles, como a pessoa de fora não pode estar 24 horas por dia, chama Deus, velho. Faz da tua casa um lugar de culto. E do mesmo jeito que você não atrapalharia o culto para dizer, rapaz, eu não gosto de ti, tu não vai atrapalhar a tua vida dentro de casa para falar mal da tua esposa ou para falar mal um com o outro. Chama Deus, rapaz. Faz um ambiente de oração. Agora vai ficar um ambiente religioso, não é melhor do que um ambiente de briga, de confusão? Dei o meu conselho, irmãos. Vou te dizer outra coisa. Como pastor, às vezes a gente é chamado em situações assim, irmãos, tem coisa que a gente não tem prazer de fazer, mas a gente faz por causa do peso de uma grande responsabilidade por aquela pessoa que está ouvindo. Sabe o que seria melhor, mais agradável? Eu dizer, meu filho, vocês são uma bênção, Deus abençoe, vão em paz em nome de Jesus. E eu continuava amigo deles, eles não ficavam chateados comigo. Mas o que é que adianta, irmãos? A ovelha ficar feliz com o pastor, quando o pastor está deixando de cumprir o conselho da palavra de Deus. Não tem o que fazer. Mulher, respeita o teu marido, marido, honra a tua esposa, ama a tua esposa. É o conselho da Bíblia, não vai mudar não. Beleza, pastor, amém. Semana que vem a gente conversa, ok? Todo dia, lê a Bíblia. Um pouquinho, não precisa ser a Bíblia inteira, não precisa começar com o Salmo 119, não. Começa com o Salmo, o 67, irmãos, um salmo pequeno, curtinho. Beleza, 117 na verdade. Eu não estou dando conselho para ninguém ler o 117 não, viu? É curto demais, leia um maiorzinho. Mas pode ler também, que é a Bíblia. Os irmãos entenderam o que eu estou querendo dizer. Vixe, tira a tentação dos irmãos já querendo assistir Netflix. Ó. A gente está vendo aqui, Deus está vendo. Aí, irmãos, é isso que eu estou dizendo. Ó. Não, estou brincando, brincadeira. Aí, irmãos, chega lá, semana seguinte, senta aqui, vamos conversar. Pastor, a gente trouxe um presente para o senhor, que o senhor é um homem de Deus. A gente respeita muito o senhor é uma bênção na nossa vida. Aí eu ouvindo assim, eu disse, sou mesmo, pastor, o senhor é uma bênção. Ó, aqui um presentinho para o senhor é uma bênção, a gente respeita demais o senhor. Eu disse, é mesmo, cara, coisa boa. Vamos sentar aí, senta, bota o presente aqui. E aí, praticaram o que eu falei? Eita, nem deu tempo, pastor, por causa do imposto de renda, correria, tal, escritório, a gente não praticou não. Eu disse, e o que é que a gente está fazendo aqui? Eu vou embora. Ele disse, não, pastor, porque ele disse, não vou conversar com vocês não. Não, porque, rapaz, eu gastei minha vida aqui, me desgastei em função da vida de vocês. Vocês ouviram o que eu disse e vocês não botaram nada em prática. Não, pastor, mas o senhor é um homem de Deus. Que conversa de homem de Deus? Se tu me considerasse homem de Deus, tu tinha feito o que eu disse para tu fazer. Porque, irmãos, mais do que chocolate, o meu tempo era muito mais valioso do que o que eles tinham dado de presente. E mesmo que eles tivessem dado um grande presente, sabe qual era o presente que eu queria naquele momento? A honra de que eles tivessem considerado o conselho que eu dei. Porque tem gente que é assim, irmãos, vai pedir o conselho pastoral depois que já fez uma besteira, ou pergunta antes e não considera o que foi dito. Teve um amém que foi só o do pastor, porque a gente sabe que é assim, só muda de endereço. Agora, irmãos, vamos lá. Noemi disse, eu não vou te deixar, onde tu morrer eu morro, onde tu for, teu povo é meu povo, você conhece. Às vezes a gente cita isso até em casamento, mas o texto, irmãos, foi uma mulher dizendo para a sogra dela. Quando você chegar em casa, mulher, ligue para a sua sogra. Estou brincando, não é isso que eu queria dizer não. O fato, eu resumi a história toda. Irmãos, Noemi encontra um homem chamado Boaz, e Boaz é um exemplo da bondade de Deus sobre Noemi. Sabe onde Boaz encontrou Noemi? Irmãos,
no lugar de honra, recolhendo graveto e trabalhando. Deixa eu te falar, a honra, ela começa com uma atitude de coração, mas ela vai te custar alguma coisa. Respeito pode ser verbal, honra vai te custar alguma coisa. Honra vai custar o teu tempo, honra vai custar o teu esforço, honra vai custar o orgulho de muitas vezes você dizer, mas eu penso uma coisa completamente diferente disso aí. Mas, irmãos, a honra vai fazer você ter um peso diferente sobre a palavra que foi dada. E eu vou te dizer, irmãos, como pastor, eu ouvi o apóstolo Guto falando isso. Quando ele pastoreava uma igreja, ele disse, não existe uma dificuldade maior para um pastor conduzir um povo para o crescimento, do que quando as pessoas têm mais consideração pelas pessoas que estão fora, do que pelas pessoas que estão dentro, liderando a obra, com você todo dia. Vou te dizer uma coisa, você pode até gostar de um pregador da televisão, mas se você estiver doente, não é o pastor da televisão que vai te visitar, não, é o teu pastor aqui. Se um dia, irmãos, você precisar de algum aconselhamento, de alguma coisa grave, vai ligar para o pastor da televisão para ver se ele vai te aconselhar, não vai não. Mas Deus, irmãos, levantou pessoas para cuidar de nós. Irmãos, o que é que eu posso fazer? Honra esse casal, irmãos. Eu vou te falar uma verdade. Em muitos lugares eu já vi pessoas que disseram, não, eu não vou para o chamado pastoral, porque tinha responsabilidade de trabalho. E diz, não, é muito pesado para mim. Eu vou te dizer uma coisa, e eu vou dizer isso pelo Espírito, eu nem conversei com eles não me pediram para falar nada disso, e talvez, irmãos, ele até me puxe pela orelha por estar dizendo o que eu vou dizer. Mas, irmãos, eu creio que é chegado um tempo em que essa igreja vai crescer e vai poder sustentar esse casal para que eles não precisem trabalhar no secular para fazer o que eles já estão fazendo tão bem com tanto coração. É justo, irmãos, que alguém que trabalha para o evangelho, que viva do evangelho. Vocês não vão estar recebendo assim, eu estou declarando isso pelo Espírito de Deus mesmo. Vai chegar um tempo onde você vai dizer, rapaz, graças a Deus, eu posso sair do meu trabalho tranquilamente, porque eu sei que o que Deus me chamou para fazer vai trazer o sustento para a minha casa, sem passar necessidade nenhuma. Ainda que ninguém esteja crendo, não, eu estou crendo sobre isso para a vida de vocês. Suprimento por causa da atitude que vocês têm. E eu vou te dizer mais, aquilo que vocês nem pediram, Deus vai conceder, por causa da honra que vocês têm por esse povo. Eu vou dizer, irmãos, o que eles falaram bem de vocês, não precisavam fazer isso. Pastor, por que o senhor está falando isso? Irmãos, eu sei o valor que a honra tem em um relacionamento. Deixa eu te mostrar para finalizar o texto. De Marcos, no capítulo 6. Irmão, se você disser assim, pastor, eu não estou entendendo muito bem não. Só me diga, só faça de conta que está me dizendo isso, irmãos. Eu vou pregar até 21h30. Eu estou animado. O café estava reforçado. Já que eu não vou dormir, eu também vou deixar ninguém. Eu estou brincando, irmãos. Tenha calma, vamos terminar logo. Versículo 4, ele diz, Jesus, porém, lhes disse, nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde, a Bíblia não está dizendo que ele não quis, a Bíblia não está dizendo que ele não tentou, a Bíblia está dizendo que ele não conseguiu. Pastor, tem coisa que Jesus não pode fazer, irmãos, infelizmente. Quando há um ambiente de desonra, se honra é eu atribuir valor, desonra, irmãos, é eu não atribuir valor algum. Não é tratar como uma coisa satânica, é tratar como uma coisa comum. E vamos lá, eu vou voltar, irmãos. O valor da honra não é só ovelha pastor, não. É 360 graus da nossa vida. Ah não, pastor, eu já arrumei esse trabalho, agora eu trabalho de qualquer jeito. Te arrepende, criatura. Honra teu trabalho. Sabe o que a Bíblia vai falar sobre honra no trabalho? Faça o que você faz como se fosse para o Senhor. Ah, pastor, mas o meu trabalho me explora demais. Eu vou te dizer uma verdade. Tem gente, irmãos, que não entrou no nível de prosperidade que deveria entrar, porque ao invés de dignificar o trabalho, fica correndo atrás de emprego. Muito profundo. Nunca mais vou ser convidado. Os irmãos não estão dando nem glória a Deus, nem aleluia. O pastor vai dizer, rapaz, esse bicho eu vou trazer mais não, que não dá certo não. Deixa eu te dizer, irmãos, Deus quer tocar a sua vida com prosperidade. Sabe o que é que você deve fazer? Irmãos, aplica honra no que você está fazendo. Noemi, deixa eu te dizer o final da história. Casou com aquele rapaz. Já teve, casou, Noemi,
Não é disso que eu estou falando, não, mas receba também. Noemi, por causa da honra, casou com aquele homem. Irmãos, de repente, a vida dela mudou de tal forma. Deixa eu te dizer onde é que Noemi foi parar. Na linhagem de Jesus. A mulher não era nem judia. Ela foi parar na linhagem de Jesus por causa de uma atitude de honra. Mas a Bíblia fala de um homem chamado Saul, que era rei de Israel, digno diante das pessoas, que estava, irmãos, depois de uma vitória, ele deveria aguardar o profeta chegar lá e fazer o sacrifício diante do povo. Só que Saul estava amando tanto a honra das pessoas, e aí eu vou finalizar com esse outro aspecto. Irmãos, buscar a própria honra não é honra. A Bíblia está dizendo aqui que Jesus não pôde fazer o que ele queria. Eu já preguei, irmãos, em ambientes onde pessoas não estavam querendo que eu pregasse. Era óbvio que elas não queriam que eu pregasse. Irmãos, pregar onde você está se sentindo rejeitado é ruim, você não consegue dar o seu melhor. Vou te dizer mais um valor da honra. A honra coloca aquela pessoa para quem você está atribuindo honra em uma melhor posição, para que ela cumpra aquilo que ela foi chamada para fazer. Eu estou te falando, irmãos, eu já vi pessoas chegando para mim, dizendo assim, pastor, rapaz, eu já fiz isso, não sei o que fazer, eu creio que Deus vai te usar para a minha vida. Rapaz, eu nem tenho o que dar, talvez eu estava cansado, talvez eu não tinha mais muita coisa para fazer aqui mentalmente, apesar do tamanho da área de trabalho ser grande, irmãos. Eu disse, rapaz, eu não tenho mais como contribuir não. De repente, irmãos, a unção para apacentar vem. E um conselho, sabe, eu já falei isso para os irmãos. Eu já provei, irmãos, em aconselhamento, de palavras de sabedoria que saíram da parte de Deus, que depois eu anotei para praticar para a minha vida. Que eu digo, meu Deus, de onde veio essa sabedoria? Não foi eu não. Agora, por que eu consegui fluir tão bem? Honra. Honra extrai o melhor. Se a falta de honra paralisou Jesus dos milagres que ele poderia fazer, eu vou te dizer, irmãos, a honra atrai esse nível de disposição, onde o melhor começa a fluir. Agora, o que eu estava falando aqui, agora há pouco, acho que eu esqueci o que eu estava dizendo. Estava falando de quem? Noemi. Sim, Saul. Obrigado, Jesus, Espírito Santo. Os irmãos não estão dando atenção ao que eu estou dizendo, mas Jesus me lembrou. Saul, irmãos, eu estava dizendo dele, rei de Israel. O bicho estava lá, o que é que ele tinha que fazer? Esperar o profeta e seguir o rito. O que foi que ele fez? Ele disse, eita, o povo está se dispersando, está indo embora. Cadê Samuel? Não chegou não? Liga para ele aí. Não chegou não. Respondeu o WhatsApp? Não respondeu o WhatsApp não. Vou sacrificar agora para não perder o povo. Sacrifica lá, irmãos. O profeta chega e diz, bicho, tu tá doido? O que é que tu está fazendo aí, cara? Tu não é sacerdote não, tu é rei. Tu não é para estar sacrificando. Não, é porque o senhor atrasou, o senhor viu aí e tal. Irmãos, veja a conversa. Samuel chega e diz para ele assim, cara, você procedeu loucamente. E aí Saul toma uma de humilde naquele momento. E diz assim, então me perdoe aí. Agora faça o seguinte, vem tirar uma foto comigo aqui para o povo ver que a gente está junto. Irmãos, eu vou te dizer, Deus sabe diferenciar a honra da bajulação. Deus sabe diferenciar o intento certo do coração e o intento errado. E talvez você diga assim, pastor, mas como é que eu vou saber se a outra pessoa ela está no valor certo ou valor errado? Eu vou te dar uma notícia maravilhosa. Você não precisa julgar o coração de ninguém. Deixa eu refalar o que eu acabei de falar. Notícia maravilhosa. Você só precisa julgar o seu próprio coração. Jesus sendo rejeitado por causa da mensagem. Sabe o que a Bíblia diz? Veja aí o texto, irmãos. O que é que ele disse? Ele não pôde fazer ali milagre nenhum, senão curar. Os irmãos estão vendo o texto? Senão curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Jesus estava pregando para a gente que estava rejeitando o que ele... Irmãos, sabe por que eu estou pregando tão animado e brincando assim? Porque eu estou vendo a atitude que você está tendo para comigo enquanto eu falo. Se você está dando atenção, aí tem gente que está dizendo, eu vou baixar os olhos aqui para ele terminar logo essa pregação. Não tem problema não. Mas enquanto eu estou percebendo, irmãos, que existe uma conexão, para mim vai ser mais fácil de fluir. Agora, Jesus estava pregando e sendo resistido. Olha o filho de Maria. Olha o que ele está dizendo. Já é o filho de Maria ali. Jesus olhando aquilo ali. Sabe o que Jesus fez? Não pôde fazer milagre. Significa que provavelmente ele tentou e não conseguiu. Ele tinha acabado de ressuscitar mortos. Mas agora ele não conseguia fazer um milagre na terra dele.
Irmão, Jesus na cabeça dele era: eu estou chegando em casa, rapaz, vai ser goleada, vou jogar em casa, pregar em casa, meu povo, que bênção, resistência. Mas sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele não pôde fazer milagre nenhum, senão curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Jesus ainda impôs as mãos sobre pessoas que estavam rejeitando ele. Por quê? A desonra de ninguém iria afetar a vida de honra de Jesus. Oh, meu Deus do céu, se você entender isso, irmão, sua vida vai melhorar. Honra não é reativa, honra é proativa. Mas pastor, eu não estou me sentindo honrado. É o melhor lugar para você começar a desenvolver a honra. Porque se a gente honra porque é honrado, irmãos, a gente está entrando naquele princípio de leveza. Os irmãos estão aqui? Ah, pastor, isso é bíblico. Veja lá, irmãos, Lucas 9, João, o apóstolo do amor, quando os samaritanos rejeitaram a mensagem, João, o apóstolo do amor, os samaritanos rejeitaram a mensagem. Ele chegou para Jesus e disse assim: Senhor, deixa eu te ajudar aqui, porque eu sou teu servo, o povo está te rejeitando, eu posso orar agora para descer fogo e matar toda essa galera incrédula que não está recebendo a gente? Isso era o do amor, não era nem Pedro, viu? O Pedro era mais agitado, mas o do amor disse: pode matar todo mundo aqui, pastor, pode orar aqui para... Jesus disse: você não entendeu ainda de que espírito você é? Você é o do espírito de um Deus que enxerga a honra, valoriza a honra e responde à honra. Porque finalmente, irmãos, 1 Samuel vai dizer o texto, que era o final da minha introdução, e que eu vou finalizar com ele aqui o texto. Irmãos, eu tinha tanta coisa para dizer para vocês, um dia eu digo ainda, viu, se Deus quiser. Mas 1 Samuel, ele diz assim, e o pior que eu estava falando sério mesmo. Espera aí, irmãos, cadê? Satanás não vai me envergonhar não, espera aí, viu, irmãos, eu anotei. Deus está vendo. Espera aí. Aí, 1 Samuel 2:30, era isso que eu estava dizendo, os irmãos não estavam entendendo. 1 Samuel 2:30, que Deus diz: portanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, prometi que a sua casa e o teu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz, isso foi as palavras que ele disse para Saul: longe de mim tal coisa, porque eu honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Irmãos, eu vou te dar uma notícia maravilhosa. Deus sabe como recompensar a honra. Deus não vai deixar você ser envergonhado. Deus não vai deixar pessoas passarem você para trás. Ah, pastor, mas como eu vou andar em honra se todo mundo está andando de forma inadequada? Irmãos, Deus vai honrar o valor da honra atribuída a cada gesto, atitude, oração, oferta. E deixa eu finalizar falando sobre isso. Irmãos, honre essa casa também. Honra a igreja local. Seja uma bênção. Você diz assim: pastor, como é que eu vou conseguir honrar? Eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tantas demandas. Irmãos, eu não estou falando sobre você honrar dando tudo, não. Mas eu posso te dizer que a honra, ela vai liberar aquilo que está como primícia no coração. Você não precisa dar tudo, mas eu vou te dizer, irmãos, a honra vai te levar a dar o seu melhor. Pastor, o que eu posso fazer nesse momento? É uma ligação. O que eu posso é servir num departamento. Eu não consigo servir toda semana. Eu consigo servir uma vez por semana, ou uma vez por mês. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Por favor, só não deixe de servir na igreja local. Porque só tem um caminho para o crescimento. É congregar e servir. Ah, pastor, eu só sirvo e não congrego. Te arrepende e começa a congregar. Por quê? Você precisa comer, meu amigo. Você tem que se nutrir. Ah, pastor, eu só vou para os cultos, minha função é esquentar esse banquinho para deixar ele bem confortável para quem sentar depois de mim. Te arrepende também e começa a servir, irmãos. Por quê? Deus é um Deus que serve. Por quê? Porque Deus é um Deus de honra. O irmão T.L. Osborne falou isso, para finalizar pela 8ª e vez final aqui. Ele disse: a igreja local é o plano A de Deus para o mundo, vírgula, e não existe plano B. Veja valor, irmãos, no que Deus está fazendo aqui. Essas palavras estão nutrindo a sua vida para algo extraordinário. Extraordinário. O Deus que honra a atitude do coração é o Deus que está pairando sobre nós hoje à noite. E Ele está pronto, irmãos.
eu vou te dizer, existe um galardão da honra que se manifesta lá na frente. Mas existe uma paz e alegria que vai seguir o procedimento adequado diante de Deus. Talvez as pessoas vão olhar e não vão te dar a apreciação necessária. Talvez as pessoas não vão enxergar o teu valor. Mas ainda assim você vai saber, irmãos. Hebreus no capítulo 11 fala sobre receber de Deus o testemunho de ter agradado a Ele. Rapaz, fique de pé, eu posso orar por vocês? Irmãos, eu falei sobre honra, falei sobre a igreja local, e não falei isso sem propósito não. Eu falei porque eu sei que Deus está para fazer algo nessa casa. É chegado um tempo, irmãos, onde uma força avassaladora da unidade. Eu vou te dizer mais uma verdade. Irmãos, existem pessoas aqui que carregam uma grande unção. Estou te falando. Mas, irmãos, ninguém carrega uma unção maior do que quando nós estamos juntos no mesmo propósito. Eu posso me associar no propósito a alguém que não é perfeito? Graças a Deus. Irmãos, com todo respeito. Mas o irmão também não é não. Eu não sou. Mas Deus está contando, irmãos, que a gente vai ser aperfeiçoado é na unidade. É na honra. É congregando mesmo. É avançando do que Deus tem para a nossa vida. Mas o que eu quero dizer é isso, o sentimento que eu tenho é como se a massa estivesse crescendo. E por causa disso, irmãos, o prédio vai aumentando, por causa disso, outras oportunidades vão sendo abertas. Tem pessoas que Deus trouxe aqui, você está aqui, irmãos. Deus talvez concedeu desejos no teu coração de que a igreja avance em uma determinada área. E talvez você até já falou para a liderança. Ah, pastor, eu queria isso, eu queria aquilo, eu vejo essa área. Irmão, se Deus está te ungindo para ver, Deus está te ungindo para ser a resposta. E a graça do Senhor, irmãos, eu estou te dizendo, meu Deus do céu. Irmãos, tem uma unção que opera na nossa vida. Deixa eu te falar aqui uma coisa, bem de coração mesmo, eu estou me sentindo em casa. O Senhor me desculpe aí, eu passei até do horário. Irmãos, eu sirvo nesse ministério há muitos anos e tenho a oportunidade, irmãos, de conhecer o coração da liderança desse ministério. Que coração maravilhoso, irmãos, que coração servil. Um dia eu era um adolescente lá em João Pessoa, em Fortaleza, dando trabalho, irmãos. E o pastor da igreja local era o apóstolo Guto. O apóstolo Guto deixou tudo que ele tinha para fazer como segunda pessoa do pastor Bud e como pastor da igreja e foi tomar um caldo de carne com um adolescente que estava ouvindo rock do Satanás. Porque minha mãe fez questão de mostrar os CDzinhos de rock que eu estava ouvindo para o pastor, para eu ficar bem envergonhado mesmo. Só, pastor, ele está ouvindo isso aqui e está cantando para Satanás. Minha mãe dizendo, graças a Deus pela honestidade de mamãe, viu? É o pior que era mesmo, irmãos. Eu estava querendo ser ruim, sabe? Chegando em casa com marca de negócio de pentagrama, sabia nem o que estava fazendo, mas queria mostrar que eu estava revoltado com alguma coisa. Irmãos, o pastor saiu da igreja, foi me aconselhar. Sabe qual foi o aconselhamento que o apóstolo Guto fez para mim? Ele disse assim, tu já leu o livro tal do irmão Reagan? Aí eu disse, já. E livro tal? Já também. E tal livro? Também. Eu disse, cara, tu leu mais livro do irmão Reagan do que os teus pais. Para minha vontade era pegar meu cinturão aqui e te dar uma cinturãozada. Vou te dizer, esse é o aconselhamento mais louco que eu já ouvi alguém dar para um jovem, ainda mais com ameaça de cinturãozada. Na hora que eu ouvi aquilo, eu vou te dizer, como um adolescente rebelde que eu estava na época. Sabe o que foi que eu ouvi? Eu ouvi ele dizendo, blá, 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 cara, eu te amo, tu tem valor. Nem meu pai tinha ameaçado de uma surra, o cara disse que queria me dar uma cinturãozada, se pudesse, mas não ia fazer, mas se pudesse, fazia. Bicho, será que esse cara gosta de mim mesmo? Será que ele me ama? Aí eu saí dali, bicho, eu acho que esse bicho gosta de mim mesmo, cara. Um pastor que está se interessando por mim. Irmãos, eu vou te dizer, os anos passaram, meu respeito e admiração por ele só fizeram crescer. Assim como o respeito dele por mim. E um dia, irmãos, eu estava morando agora na Alemanha. A gente estava tendo a oportunidade de servir lá. Irmãos, eu estava planejado com a minha vida inteira para continuar por lá há muito tempo. Minha filha já estava falando alemãozinho. Irmãos, eu gostava do pão de lá. Eu vou falar não, para não ficar triste aqui. Porque eu só me lembro rápido assim da comida, viu? É do povo também, mas mais da comida. Mas, irmãos, um dia eu estava conversando com o meu apóstolo e ele disse assim, a gente está tendo uma determinada necessidade de uma transição na igreja de Goiânia.
algumas situações, algumas pessoas, eu sugeri a algumas pessoas, ele disse, não, essa pessoa não dá, essa pessoa não dá. E eu falei para ele assim, rapaz, se eu estivesse no Brasil, eu ia na hora. Ele disse, e por que tu não vem para o Brasil? Rapaz, eu não estou pensando exatamente em voltar para o Brasil, não. Mas eu tenho que conversar com o Manu. Cadê Manu? Manu, ei Manu, o Guto está perguntando se a gente pode voltar para o Brasil. Ela disse, na hora, o que é que o senhor está precisando? A vontade de eu dar um chute assim nas canelas, cala a boca, fala isso não é. É para dizer que não sai de jeito nenhum, que é para me ajudar. Ela disse, o que é que está precisando? Vamos lá. Irmãos, eu vou te dizer. Eu estou debaixo de uma alegria tão grande por Goiânia. Eu não sei explicar para vocês a vontade que eu estou de voltar, comer piqui e estar junto com o povo da minha igreja. Me pergunta se eu gostava de pastorear. Irmãos, diante de Deus, eu falei, inclusive para o pessoal de João Pessoa, no dia da minha despedida. Irmãos, eu amei João Pessoa e eu amei as pessoas de lá, tá? Mas no dia da despedida eu disse para eles, irmãos, foram 1967 dias de muito amor aqui com vocês. Aí me disseram, o que, pastor? É que eu contei, 1967 dias de pastoreio. Estou saindo agora para entrar numa fase itinerante. Eu estou rasgando meu coração aqui, viu, irmãos, com vocês. Eu vou te dizer, quando você diz sim por honra, irmãos, uma graça entra em operação. E eu vou te dizer mais uma vez, irmãos, eu estou mais feliz de estar em Goiânia do que se eu estivesse lá na Alemanha onde eu estava ou em qualquer outro lugar do mundo. Porque, irmãos, não existe lugar melhor de estar do que nessa oportunidade de honrar e saber, irmãos, Deus está me honrando de volta. Deus está cuidando da minha filha. Minha filha vai saber, papai preferiu voltar por amor a alguém que nem pediu. O apóstolo Guto não disse, você tem que vir. Mas, irmãos, eu vou te dizer, esse valor de honra, ele traz um galardão imediato para quem pratica. E o galardão para mim foi saber, eu estou no melhor lugar, eu estou guardado debaixo de uma graça. Satanás não pode chegar nem perto de mim, porque eu sei que eu estou debaixo da melhor, da perfeita vontade de Deus. Eu vou te dizer, irmãos, o piqui está mais gostoso na minha boca do que qualquer bretzel. Palavra de crente. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu creio que Deus quer encaixar pessoas aqui. Irmão, se disponha para ser a resposta. Você vai provar do favor de Deus sobre a tua vida, do favor de Deus sobre as tuas finanças. Nada vai faltar, porque Deus honra aqueles que o honram. Pai amado, eu te agradeço por essa noite. Obrigado pelo privilégio de compartilhar a sua palavra nessa igreja tão querida, Pai. Obrigado porque eu sei que o Senhor está fazendo algo novo. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo, Pai, nos jovens, nos adolescentes dessa igreja. Eu declaro em nome de Jesus que essa igreja no Guará vai crescer extraordinariamente. Eu declaro, Pai, que nós vamos crescer fisicamente. Nós vamos crescer, Pai, na maturidade no Senhor. E nós vamos crescer, Pai, em todos os aspectos, a fim de que nós possamos ser uma bênção para esse lugar. Obrigado, Pai, por um tempo de suprimento. Eu declaro a graça do Senhor sobre a liderança dessa igreja. Eu declaro, Pai amado, uma visão sendo ampliada mesmo, porque o Senhor é capaz de soprar sobre essa obra. E de repente, Pai, os cálculos se quebram. De repente, aquilo que não era esperado se torna aquilo que é vivenciado. E eu declaro em nome de Jesus, Pai, a recompensa por causa da honra que foi dada ao Senhor, chegando à vida desse casal. Eu posso orar por vocês? Posso orar por vocês? Pai amado, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida do pastor Alexandre e sobre sua esposa. Pai, o favor do Senhor que comunica aos corações, Pai. Nós aprendemos que nós não devemos contar nossas necessidades, falar nossas necessidades, porque o Senhor ouve e o Senhor responde. E, Pai, eu não estou falando que eles estão com falta de nada, eles não estão. Mas eu sei, Pai, que o Senhor está trazendo uma cavalaria para dar suporte àquilo que o Senhor vai fazer. Obrigado, Pai, pelo favor do Senhor brilhando sobre os seus caminhos. E eu declaro em nome de Jesus, Pai, pessoas com o coração conectado. Sim, pessoas vão chegar aqui falhas, pessoas vão chegar aqui com situações, mas eu declaro mesmo que essa igreja vai ser como uma caverna de Adulão, onde pessoas chegam em
endividadas, quebradas e tristes, mas elas são restauradas pela unção que opera nesse lugar. E elas não ficam mais na condição de desesperadas, de aflitas e de endividadas. Elas se tornam, Pai, os valentes. Eu declaro, chegou o tempo dos valentes se levantarem no Guará. Chegou o tempo dos valentes serem esse suporte para as mãos de vocês, para o coração de vocês. Porque para a próxima fase, irmãos, essa igreja vai precisar estar de braços dados. Porque muito peixe vai entrar nessa rede. E ela tem que estar muito segura, Pai. Muito peixe. Pai, muitas pessoas, muitas almas, muitas vidas, Pai. E eu declaro as redes fortalecidas para a prosperidade que está vindo, Pai. Sabedoria e favor soprando sobre esse lugar. E multiplicação de graça, multiplicação de sabedoria, multiplicação financeira, multiplicação de visão. Pai, muita multiplicação vai ser vista em todos os aspectos dessa igreja, Pai amado. É o que eu declaro, eu libero pela fé e creio no que o Senhor vai estar fazendo. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Irmão, você pode dar uma salva de palmas para esse casal aqui? A gente não aplaude ao Senhor, irmãos, porque Deus é digno de uma adoração que a gente não dá para homem nenhum. Mas eu vou te dizer, irmãos, honra o casal que está à frente dessa igreja. Isso vai fazer bem para vocês. Isso vai extrair o melhor deles. Tem dia que ele vai chegar aqui, irmãos, com vontade de exortar, mas a unção vai estar tão pesada por causa da honra, que ele vai sair daqui dando uns pinotes, pulando, saltando e celebrando. Eu vou te dizer, uma unção que segue uma conexão de coração. Coisas extraordinárias vão acontecer em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado. Me perdoe. Amém, amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus.